Bebês recém-nascidos, uma barreira de corais, conversas com plantas. É com essas cenas singelas que Oriols contraria as narrativas de sofrimento e superação do luto e se utiliza da metáfora botânica para aprender com a natureza a habilidade cíclica dos recomeços. A tarefa de Paula, nossa protagonista, transita entre superar essa dor e sustentar uma imagem que só existe nas fotografias do casal. É quase absurdo quando ela se nega a expor o homem que horas antes de morrer lhe confidencia sua traição. Ela carrega em si a figura da boa viúva enlutada, não por ter algo a ganhar com isso, mas porque ainda ama Mauro e não pode suportar outra perda. O grande feito dessa obra é entregar um retrato que parece não ficcional de tão complexo, de tão entranhado nas contradições humanas. A autora prescinde de reviravoltas e grandes atos, compreendendo a potência da cumplicidade entre a protagonista e quem a lê. Se não bastasse essa sensibilidade em seu romance de estreia, Oriols cria personagens que não se definem por pequenos espaços de tempo, áreas de atuação ou estereótipos de gênero. Por isso, dá ao leitor uma sensação de frescor, mesmo ao fundir duas das histórias mais contadas pela humanidade, a da traição e do luto. Em Aprender a Falar com as Plantas, damos um tempo em grandes narrativas para aprender os rudimentos de uma linguagem que se projeta para fora e rega tudo que plantamos como sociedade, mas esquecemos de prestar a devida atenção. Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje nós vamos falar de Aprender a Falar com as Plantas. Esse livro aqui que eu tenho nas edições da Tag e também da Dublinense por um motivo muito simples. Esse texto que eu acabei de ler para vocês é a orelha do livro que eu tive o prazer de escrever para a Dublinense. Então deixa eu mostrar aqui de perto o meu nomezinho nessa publicação. Foi um prazer enorme ter recebido esse convite da Dublinense e para isso eles me enviaram essa edição, que foi a que eu li, mas é claro que eu tinha que receber também a que vem com o meu nome e tem essa capa que eu acho maravilhosa. Vocês sabem que eu sou suspeita para falar de capas verdes e de capas da Luísa Zardo, então quando as duas coisas se combinam é ainda mais difícil eu ser imparcial, ainda mais nessa publicação da qual eu faço parte. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que se vocês quiserem adquirir esse livro, tem um cupom chamado Dubli de Barbárie, que dá 22,87% de desconto para vocês. A gente queria que fosse um desconto diferente de todos, então a gente colocou esse número quebrado aí, mas apesar da brincadeira, é realmente para que vocês aproveitem e conheçam essa obra. Eu quero que todo mundo que receba em casa me marque, me diga, né, como é essa sensação de estar lendo um livro que tem essa orelha feito por alguém que vocês acompanham aqui. É super importante esse feedback pra mim e também do texto, né? Eu acabei lendo o texto pra vocês aqui porque eu sei que muita gente tem a edição da Tag e não vai poder conseguir essa nova edição, não faz sentido pra pessoa, então eu queria também compartilhar com vocês. Mas vamos falar do livro, que eu já tô enrolando demais? Sobre o que fala Aprender a Falar com as Plantas. A gente tem uma protagonista, que é a Paula, que é uma neonatologista. Ela cuida então de crianças recém-nascidas, bem nessa terra infância. Ela tem um relacionamento a longo prazo e um dia o Mauro, que é o companheiro dela, chega e diz pra ela que tá traindo ela. E aí depois dessa conversa que eles têm, ele sai de bicicleta. Ela, ainda muito abalada, recebe a ligação de um amigo dele que ele acabou de ser atropelado, né? Então acontece um acidente de trânsito e ele acaba por falecer. Isso é bem o começo do livro e a gente vai acompanhar durante todo o livro esse percurso dela de tentar perpassar essas duas perdas que ela tem, a traição e o luto, e a traição sozinha, porque ela não consegue compartilhar com os outros nesse momento de luto o que o Mauro tinha acabado de dizer a ela. E apesar de esse título talvez nos incitar a acreditar que ela vai ter alguma relação com essa botânica, eu acho que isso é algo que a gente pode tirar um pouco da frente. Eu acho que essa linguagem que a Paula procura durante o livro é a linguagem dela de volta a uma sociedade em que ela não é mais a companheira do Mauro. Eu acho que eu tenho muito essa coisa de quando a gente se separa ou enviúva, de que a gente meio que volta a fazer parte de um núcleo anterior à nossa família. Então a gente deixa de ser a companheira de alguém para ser filha de um, filho de outra, irmão de alguém. A gente volta para esse núcleo familiar mais primitivo, digamos assim. Só que a gente já não pertence mais àquele núcleo familiar, a gente já não tem mais os mesmos costumes, muita coisa está em hiato. Então a gente tem essa dificuldade de voltar para esse mundo.
E eu acho que é esse movimento da Paula de busca de raízes, de tentar encontrar as posições do sol, que é a fala com as plantas, que é esse desenvolvimento da linguagem, né? E ela busca isso de várias formas, mas familiarmente, principalmente na relação com o pai, que se reestabelece durante o livro. A gente também tem as primeiras relações afetivo-sexuais da Paula, e eu acho muito interessante como a autora consegue não cair em grandes clichês da mulher sendo resgatada por um novo relacionamento, o que é bastante impressionante porque a Martha estreia na literatura com esse livro, e esse livro ele tem uma sensibilidade muito grande em perceber a potência das narrativas do dia a dia, cotidiana, e a falta de necessidade de grandes traições, grandes viradas de mesa, tudo aqui é lidado em outra ordem de gravidade, sabe? E eu acho que isso é o mais bonito da literatura dela. Essa autora que é catalã, inclusive não havia comentado, mas o livro conta com 2 pessoas na tradução, que são Beatriz Regina Guimarães Barbosa e Meristel Hernando Marçal. Aqui em alguns momentos a gente vai ter algumas irrupções do catalão, né? O livro é escrito em espanhol, mas tem essas irrupções, e essas irrupções elas não são à toa, elas não estão aqui como uma graça, elas servem para uma demarcação política e social. Para quem conhece a história da Espanha e da Catalunha, sabem as diferenças que existem ali entre esses 2 espaços e como a Catalunha reivindica a sua independência. Então aqui a gente também tem isso como uma demarcação política no texto, e não poderia ter sido traduzido para o português porque teria deixado uma lacuna. Essas falas são bem curtas, são uma palavra ou 2, completamente possível de compreender pela nossa própria compreensão do português, então não prejudica em nada, mas politicamente elas são bastante importantes. Tem também uma outra questão que é muito interessante de ver aqui, que é o reencontro da Paula com esse reencontro, né? A Paula, na verdade, ela acaba conhecendo a amante do Mauro no enterro, e aí tem uma sensação horrível, claro, evidente, mas depois ela busca essa mulher de novo, e eu acho esse um dos pontos altos do livro. Eu acho que é um episódio corajoso da autora de colocar aqui, que poderia ter dado muito ruim por um clichê, por incentivar rivalidades femininas e coisas que eu acho que seriam um desperdício num texto como esse, que fala tanto de desenvolvimento dessa mulher, mas que acaba sendo incrível, né? Pelas percepções que ela mesma vai tendo de si, aquele confronto que a gente tem do que a gente acha que a gente vai fazer e o que a gente realmente faz quando se depara naquela situação, seja encontrar a amante do seu ex-marido, seja num assalto, por exemplo, a gente sempre acha que sabe o que vai fazer, né? E a Paula se prepara muito, ela lê as mensagens dos 2, ela se martiriza nesse processo, e aí ela percebe que tudo que ela imaginava sobre si, sobre suas reações, estavam erradas quando se defronta com isso, sabe? E isso em diversos outros momentos, ela se afunda no trabalho, e a gente tem uma relação dela com um novo médico que está na sala, que ele faz uma pesquisa sobre como esses bebês reagem a mais toques dos médicos, né, no sentido de conexão e próprio de cura por meio do toque humano, do contato físico. E a Paula no começo é bastante reticente, ela até vê algumas verdades ali, mas ela tem muitos ciúmes dos seus pacientes com esse médico novo, e em um dos bebês em especial que tá ali há mais tempo, e aí no começo ela se ressente porque estão tendo resultados positivos, e a gente vê que ela gostaria de ser a pessoa a fazer a diferença na vida dessas crianças, então ela se ressente disso, não necessariamente da melhora deles, mas com o tempo ela também vai processando isso, ela vai aceitando mudanças, ela vai entendendo que nem todas as mudanças que vão acontecer na vida dela são como as mudanças horríveis que aconteceram há pouco tempo. Então eu acho que esse é um livro de delicadezas, eu entendo quem esperava mais dele, porque eu acho que a gente às vezes quer essas grandes narrativas, e tudo bem querer essas grandes narrativas, mas eu acho que esse espaço pro cotidiano é muito bonito, sabe? Eu admiro demais, então acaba me conquistando por esses detalhes. A Jéssica Matos fez um vídeo muito bonito também, eu vou deixar... esse livro ficou entre os livros favoritos dela do ano passado, então eu vou deixar o vídeo dela aqui nos comentários fixados para que vocês também deem uma olhadinha e não acreditem só na opinião de alguém que é um pouco suspeita nesse caso, mas foi um prazer muito grande realmente receber esse livro. Eu poderia ter recusado mesmo depois da leitura escrever a orelha, mas eu achei que valia a pena, porque eu acho que de uma forma bem sutil esse livro representa muito do que eu tento trazer pra cá,
como existe política em tudo, e como existe política dentro dessa traição, dentro das escolhas da Paula como viúva, do restabelecimento dela na sociedade, da relação dela com o trabalho, que é uma relação que é forçada, né? De ver esse lugar do trabalho como um refúgio, porque ele é digno, porque ele é um espaço que dignifica de alguma forma. Então tudo isso perpassa, você pode fazer milhões de leituras sobre isso, mas ainda assim tá tudo muito nas sutilezas, e eu acho isso lindo. É isso, gente, não vou ficar me alongando mais a respeito desse título. Espero ter convencido vocês. E se vocês convenceram, não se esqueçam do cupom de desconto, que vai ser, né, aquela ajudinha financeira que a gente às vezes precisa para garantir um livro. Um beijo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like aqui, de comentar o que vocês acharam. Até a próxima!